Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui numa aulinha sobre química na era quântica, certo? Nós vamos transmitir para vocês algumas informações. Essas informações são a quântica, que é usada no nível médio, sim? Então, se você é do nível superior, por favor, essa é uma aula que não vai se mover nas contas matemáticas relativas a esses assuntos, né? Fica sossegado em relação a isso. Bom, vamos lá, né? Os modelos atômicos que nós vimos até hoje são esses daqui, tá vendo? Desde os gregos, né, até Summerfield. Aqui, ó, Bohr e Summerfield já entram na física quântica, tá? Bohr já mexe com níveis quânticos de energia e o Summerfield com subníveis de energia, tudo bem? Você vai ver que isso aqui vai ser reestudado hoje, tá? Dentro do modelo orbital, que é o que eu quero chegar com vocês. Bom, falando em modelos, né? Ó, tinha lá o modelo atômico de Dalton, né? Depois o Thomson colocou o elétron no átomo, certo? O modelo planeta-unso, que eu gosto de falar, né, para vocês. Depois teve o modelo planetário, que é o de Rutherford, tudo bem? E de aqui já entra no modelo quântico, que é o de Bohr, tá vendo? Ó, núcleo, eletrosfera dividida em camadas, ó, camada K, camada L, tudo bem? Eletrosfera quantizada. O que nós queremos falar hoje é sobre esse modelo aqui, ó, modelo orbital, tá? No qual você não tem mais essas órbitas, né? Você tem um chamado orbital, e você tem essa nuvem eletrônica aqui, tudo bem? Nós vamos discutir esse assunto com carinho agora com vocês, a partir de agora, tá legal? Olha só, ó, algumas 3 cientistas contribuíram muito para o modelo orbital, que são eles, né? Olha só, ó, esse príncipe francês Louis de Broglie. O de Broglie, né? Ele questionou o comportamento do elétron. Como tinha mostrado o Einstein antes disso, tá? O Einstein mostrou que, ó, se ondas apresentam comportamento de partículas, como Einstein mostrou, sim, então elétrons em movimento podem apresentar comportamento ondulatório. Ou seja, né, o elétron apresenta a característica de dualidade partícula-onda. O elétron é dual, tudo bem? Então, o elétron vai ser estudado como partícula e como onda, tudo bem? Como partícula e como onda. Tá. Aí, né, cálculo do orbital. Os caras vão calcular o orbital. Quais caras? 2 caras, né? Então teve dois tratamentos matemáticos que surgiram ao mesmo tempo por cientistas diferentes. Um deles foi esse menino aqui, ó, austríaco Erwin Schrödinger, nome difícil, né? Esse menino aqui usou equações diferenciais probabilísticas de onda para o elétron, quer dizer, tratou o elétron como onda, tá? Usando física de ondas, né? E calculou o volume ao redor do núcleo com maior probabilidade de encontrar o elétron. Ou seja, ele calculou o orbital. Tudo bem? Aí teve um outro cara, na mesma época, tá? O alemão Werner Heisenberg. Heisenberg do princípio da incerteza, tá? Aquele mesmo cientista, né? Usou equações matriciais, quer dizer, uma outra matemática, tá? Né? Diferenciais, tratou o elétron de forma mais corpuscular. Quer dizer, o Schrödinger tratou o elétron mais como onda mesmo. O Heisenberg mais como corpúsculo, como corpo, como partícula, tá? E também calculou orbital. Os dois fizeram isso aqui trabalhando separadamente, tá bom? Mas os dois eram amigos de Bohr, né? E os 3, na verdade, refizeram os cálculos e perceberam que davam os mesmos resultados. Quer dizer, ó, a resolução dos 2 cálculos, quer dizer, o orbital calculado por Schrödinger ou por Heisenberg dava a mesma coisa, muito próximo, né? O que intrigou todo mundo na época. Mas se você pensar um pouquinho que o elétron tem característica partícula-onda, você já começa a entender isso aqui, tá vendo? Ó, eu o tratei como onda, eu o tratei como partícula, sim? Tá legal? Bom, se alguém te perguntar sobre átomo moderno hoje em dia, você vai falar 3 coisas básicas, ó. Primeira coisinha, ó, lê isso aqui, ó. O átomo moderno continua possuindo núcleo com prótons e nêutrons, tudo bem? Mas os elétrons estão localizados em orbitais, né? O que é orbital? Orbital é região do espaço, ou seja, volume ao redor do núcleo do átomo de maior probabilidade de encontrar o elétron. Quer dizer, tem que entender a diferença, né? O Bohr achava que eram órbitas circulares. Órbita, uma circunferência, você entendeu? Agora no orbital você vê que é uma esfera. Você sai do bidimensional para um tridimensional. Tudo bem? Quer dizer, cada orbital é tridimensional. Todos são tridimensionais, tá? Tem largura, espessura e altura. Tudo bem? Tá.
Leia isso aqui, ó, o elétron é dual, ou seja, possui comportamento dualístico partícula-onda. Quer dizer, várias questões de vestibular chegam a parar por aqui, ó, sobre o átomo moderno. Eles querem que você saiba isso daqui, tudo bem? Deixa eu te falar um pouco mais, olha só. Ó. Os orbitais podem ser agrupados em subníveis e os subníveis podem ser agrupados em níveis. Tá legal? Quer dizer, né? Os níveis são divididos em subníveis e os subníveis são divididos agora em orbitais. Mas, na verdade, a única coisa que existe é orbital. Eu vou te mostrar, tá? Olha só, deixa eu só te voltar um pouquinho na história aqui, ó. O Schrödinger usou uma equação, que eu vou te mostrar já já, tá? Que foi considerada a equação mais fácil, tá? A matemática de Heisenberg, na época, era muito difícil. Então, eles tiveram que escolher uma das duas matemáticas, e normalmente a ciência escolhe a mais simples, né? E esta daqui, ó, é a mais simples, tá? Você entende o que daqui? Difícil, né? Tá? Esse aqui, ó, esse I aqui é aquele número complexo lá, tá? Raiz quadrada de menos 1, tá vendo? Olha, eu achei uma utilização para os números complexos. Ai, meu Deus, que bom. Tá, né? Isso aqui calcula, gente, ó, isso aqui calcula o volume ao redor do núcleo de maior probabilidade contra o elétron. Esta equação aqui, ó, de Schrödinger, que calcula isso aqui, ó, os orbitais S, P, D e F. Se percebe que os orbitais receberam os mesmos nomes que os subníveis, né, de Sommerfeld, tá bom? Então, ó, orbital S é uma esfera, o P eles chamam de bilobulado, 2 lóbulos, né? Tá? São 3 orbitais do tipo P, são 5 orbitais do tipo 1D e são 7 orbitais do tipo F. Então, esta matemática aqui, volta aqui um pouquinho, ó. Esta matemática calcula isso daqui, ó. Sim? Só que daquela equação de Schrödinger saem 3 números quânticos. O principal, o secundário, tá? E o magnético. Tem um quarto número quântico que é só do elétron, tá? Que chama número de spin. Eu vou te mostrar os 4, tá bom? Vamos lá, né? Olha só, ó. Aqui tá vendo, ó? Essa coisa vermelhinha que tá aqui no meio, tirando o mouse, né? Essa coisa vermelhinha aqui, eu suponho que seja o núcleo do sódio, certo? O sódio, ele tem 11 elétrons, certo? Vou colocar os 11 aqui, tá bom? Um S2 é uma esfera assim, tá vendo? 2S2, sabe o que significa de 1 para 2? Bom, todo S é uma esfera, tá? Só que 1 é uma esfera menor, 2 é uma esfera maior. E o 2P6, o que é isso? Ó, 2P6, você tem 3 orbitais bilobulados assim, ó. Cada um perpendicular ao outro, tá? Em X, bom, X, Y e Z, tá certo? A ideia é essa, né? Tridimensional, tá bom? E o 3S1, o que será que é? 3S1 é outra bola, tá vendo? Ó? Uma bola pequena, outra bola maior, e o 3S1 uma bola grandona assim, tá vendo? Aqui ficou tudo tampado, né? É que eu fui te mostrando um por um. Eu tenho esse mesmo exemplo vazado assim, tá vendo? Olha só, esse mesmo exemplo vazado, tá vendo? Então vem cá, ó. Esse aqui seria o núcleo, essa bolinha vermelhinha aqui é o núcleo, certo? Aí essa primeira bola aqui, ó, essa primeira esfera aqui dentro, ó, seria um S2. Essa esfera maior seria o 2S2. Aqui estão os orbitais P, né? O 2P6, tá aqui, ó, 2P6. E o 3S1, essa bola maiorzona aqui ao redor. Tá? Assim que hoje em dia é feita a eletrosfera, com orbitais. Sim? Tá? Vamos agora falar dos números, né? Ó, os números quânticos, que traduzem aquela eletrosfera, né? Com matemática. Quer ver? O número quântico principal você já conhece, ó. É o número das camadas. Mas, na verdade, as camadas significam o tamanho do orbital. Leia comigo, ó. Esse número quântico é relativo à energia potencial, energia relacionada à distância do elétron ao núcleo, ou seja, o tamanho do orbital. Porque quanto maior o orbital vai ficando, mais distante do núcleo fica aquele elétron. E maior energia que você gasta para manter esse elétron preso ao núcleo. Maior energia potencial. Tá legal? É isso que indica esse número quântico principal das camadas de Bohr. Tá legal? Já tinha visto esse número, mas não com esse tratamento assim rigoroso, assim, né? Tá? O número quântico secundário, também chamado de azimutal, eles usam a letra L minúsculo, tá bom? Porque o L maiúsculo foi usado aqui, ó, tá? Então é L minúsculo, né? Também é um número indicativo de energia crescente, tá bom? Olha só, 0, 1, 2, 3, 4 está crescendo, porque assim aumenta a energia. Tá? Aumenta a energia do quê? Dos subníveis. Ó, número indicativo, são números que indicam, né? A energia cinética relativa ao formato do orbital. Então, o número quântico principal tem a ver com energia potencial. E o secundário tem a ver com energia cinética.
Por isso que você soma os dois para calcular a energia de um elétron num certo subnível, tá? Por isso que o diagrama de Linus Pauling tem aquela forma vai e volta, né? Toda hora. Tudo bem? Detalhe, né? Você tá vendo, ó? Quanto mais, aqui o orbital S, que ele chamou de 0, aqui o P, que ele chamou de 1, D, que ele chamou de 2, e o F, que ele chamou de 3. Você viu que está aumentando a complexidade do formato do orbital. Tá? Lá no centro dessa série está o núcleo, hein? Orbital é o volume ao redor do núcleo de maior probabilidade contra o elétron, né? Então, esses são os volumes, ó. Aqui cada um dos orbitais, tá bom? Eles estão ficando mais complexos. Por isso que esse número, volta aqui um pouquinho, ó. Esse número foi aumentando, ó. 0, 1, 2, 3, tá bom? Tá? Bacaninha? Agora, uma coisa bem interessante, né? Você coloca dois elétrons no mesmo orbital. Mas como é possível? Porque os dois elétrons são negativos, né? E negativo com negativo se repele. É que você faz isso aqui, ó. Tadã. Você coloca eles com os spins opostos. Spin indica giro, né? Tá? Dois elétrons com os spins contrários sofrerão repulsão elétrica de cargas iguais. Os dois são negativos. Sim, isso existe. E vai existir. Mas sofrerão atração dos campos magnéticos opostos. Ó, norte e sul atrai sul-norte. Ímãs opostos. Sim? E aí, né? Olha só. Ó, primeiro, veja isso aqui, né? Deixa eu até colocar aqui um negocinho, depois eu falo, tá? Tá vendo? Olha só para cá um pouquinho, né? Aqui, tá vendo? Ó, no mesmo orbital, que nós vamos usar quadrados, tá? Para representar o orbital, né? Não importa se ele é S, P, D ou F, né? Nesse quadrado aqui, eu coloquei dois elétrons, tá vendo? Um S2, tá vendo? Dois elétrons, cada um com spin contrário. Leia, ó. O número quântico spin, o número quântico relativo ao movimento intrínseco do elétron, é dele, tá? Algo parecido com uma rotação em seu próprio eixo. Deixa eu fazer uma análise com a Terra e o Sol, né? A Terra gira ao redor do Sol, isso chama translação, né? A Terra gira ao redor de si, isso chama rotação. Então, é como se fosse assim, né? O elétron tem um giro ao redor de si que chama spin dele, tá certo? Que cria esse campo magnético. E tem um giro ao redor do núcleo que cria aqueles orbitais, tá? E com valores energéticos diferentes. Sim? Eles representam os spins por seta, tá vendo? Ó, para cima e para baixo, tudo bem? E detalhe, né? Ó, um eles chamam de mais meio, outro eles chamam de menos meio. Tá? Esse número não muda, tá? Um é mais meio, outro é menos meio. Qual é qual, eles vão dizer no exercício para vocês. Legal? Tá. Aqui, por exemplo, ó, aqui está o 2p6. Tá? Porque como você só consegue só esses dois tipos de spin, né? Você não consegue colocar três orbitais no mesmo... Desculpa, três elétrons no mesmo orbital. Porque teria algum tipo de repulsão, né? No máximo que você coloca são dois elétrons, porque você consegue ter atração magnética de spins opostos aqui. Tudo bem? Bacaninha? Continuando aqui, ó. O magnético, né? Tá aqui, tá vendo? Ó, subnível S2, tudo bem? Aí aqui, ó, orbital e número quântico magnético, né? Tá vendo? Olha só, ó. Eu guardei assim, ó, coloca 0 no meio, para a esquerda é negativo, para a direita é positivo. Aqui só tem o 0, né? Então esses dois elétrons estão no número quântico magnético 0. Quer dizer, o número quântico magnético é o número do orbital, da caixinha que ele cai, tá? Eu vou usar a caixinha para não usar esse desenho, ó. Sim? O P6 são 6 elétrons, não são? Então eu preciso de 3 caixinhas, vendo? Ó, 3 orbitais, né? Neles eu coloco os 6 elétrons, tudo bem? E aqui você viu, ó, 0 para cá, menos 1 para lá, mais 1 para cá. O número do orbital, que é o número quântico magnético, sempre varia de menos L até mais L. Ou seja, aqui vale 0, então aqui só é 0, né? Agora, lembra que o P valia 1? Então aqui vai de menos 1 até mais 1. Bacaninha, né? Mas não precisa guardar assim não, tá? Você põe assim, ó. Coloca o 0 no meio. Para cá é menos, para lá é mais, que nem você faz num sistema cartesiano, né? Tá? Eles estão aqui representados de forma verdadeira, né? Assim que nós vamos usar para ficar mais cômodo, né? Subníveis, né? Por exemplo, se tem 10 elétrons no D, 10 dividido por 2, 5 caixinhas eu preciso, certo? Coloco o 0 no meio, menos 1, menos 2, aqui mais 1, mais 2. Sim? O F14, né, divide por 2, dá 7, ó, 7 caixinhas, certo? 0 no meio. Lembra que o D valia 2, de menos 2 até mais 2. O F valia 3, de menos 3 até mais 3. Legal? Esta representação substitui essas
esses formatos verdadeiros dos orbitais, tá certo? Bacaninha? Lindo, né? Vamos dar uma resumidinha legal, ó. O que é o número quântico principal, que nós chamamos de N, tá vendo? Ó? É o tamanho do orbital, que eram as antigas camadas de Bohr, tá? O número da camada vai ser o número quântico principal. 1, camada 2 até 7, né? De 1 a 7, aqueles números são os números dos orbitais, número quântico principal, certo? Esse segundo número quântico você não usa muito. Você usa SPDF, mas o S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Como eu te mostrei lá atrás, tá? E tem a ver com energia cinética, tá bom? Energia é só aqui, tá? Porque agora é posição. O número quântico magnético é a posição do elétron do orbital no espaço, certo? Eu acho que o exemplo mais didático é esse aqui. Ó, esse aqui, tá vendo? Ó? X, Y e Z, certo? Tá? Então esses números aqui, ó, são para representar as posições dos orbitais no espaço. Termos energéticos são iguais, porque tem o mesmo tamanho e o mesmo formato, entendeu? Só que como estão em posições diferentes, né, surge esse terceiro número quântico. Tá? Esses três números quânticos aqui, ó, esses três números quânticos saem da equação de Schrödinger. Sim? Quem não sai da equação de Schrödinger é esse aqui, ó, o número quântico de spin, porque ele é do elétron. Que volta um pouquinho, ó. Na verdade, o número quântico não é do elétron, viu? O número quântico é da relação núcleo-elétron. Quer dizer, o núcleo positivo, elétron negativo, dá uma relação energética e, como é que chama? Geométrica, que dá esses orbitais. Aqui está a relação energética e geométrica da relação entre energia, né? Que surge entre cargas positivas do núcleo e esse elétron negativo. Tá bom? Agora, existe um número quântico de spin, que é o número do elétron, que dá aquele campo magnético dele, que faz com que dois elétrons fiquem juntos. Tá legal? Numa ligação covalente, por exemplo, você pega H2, né? Tem dois elétrons. Esses elétrons têm que estar com os spins opostos, tá? Para fazer a ligação covalente. Ou não faz. Bacaninha? Então você teria dupla repulsão, né? Tá? Tá. Regra de Hund. Eu até guardei assim, ó. Coloca Hund de cada vez, tá bom? Também conhecida como regra do ônibus, né? Não lê isso aqui não, tá? Olha para cá, ó. P5. Então, eu tenho 5 elétrons. Se é P, ó, se fosse P1, P2, P0, qualquer P, tá? Sempre tem 3 caixinhas, tá bom? Sempre no meio é 0, para cá é menos e para lá é mais, tá legal? Aí você coloca os 5 elétrons, um de cada vez, né? Ó, coloca um elétron, depois você vai, coloca outro elétron. É que nem no ônibus, né? Só chega e senta, né? Chega outra pessoa, procura um banco vazio. Chega outra pessoa, procura o banco vazio. Sim? Tá? Aí, agora, tá vendo? Eu já gastei 3 elétrons, né? E são 5, né? O próximo elétron vai entrar aqui, ó, com o spin oposto. E o último elétron, que são 5, né? O último elétron cai aqui, ó. Quer dizer, este elétron está no orbital 0, tá vendo? Ó? Orbital 0. Orbital menos 1, esses dois. Esses dois, né? No orbital 0. E esse elétron aqui, ó, tá no orbital mais 1. Tá legal? Bacaninha? Lindo, né? Lindo, lindo. Tá. O Pauli, esse Pauli não é o Linus Pauling, é Wolfgang Pauli, tá? Um outro cientista antes do Linus Pauling, tá bom? Ele disse que 2 elétrons do mesmo átomo não conseguem ter os 4 números quânticos iguais. Pelo menos um deles vai ser diferente, tá certo? Depois, na aula que a gente vai ter ao vivo, né? Eu vou fazer exercício no qual eu discuto, né? Quando que obedece Hund, quando que obedece Pauli, né? Vai ter essa discussão, tá legal? Eu quero fazer com você, quer ver, ó, 2 exemplos. A gente fecha essa nossa explicação, tá legal? Ó, tá vendo, ó? O vestibular fala para vocês, ó. Quando for necessário, admita que o primeiro elétron de cada orbital tem spin de menos meio. Ele fala isso aqui para você, tá bom? Qual o conjunto de números quânticos para o elétron diferencial do cálcio? Talvez você não conheça esse termo aqui, ó. Elétron diferencial é o último que você colocar no átomo, tá? Que às vezes é o de valência, às vezes não é. No caso do cálcio, é o de valência. Porque o cálcio ele é assim, né? Aí aqui estão... Tá vendo o último orbital que você escreveu? Nele vai estar o elétron diferencial. Sim? Então pega só o 4s2, ó. Esquece o resto, tá bom? Do 4s2, tá vendo que eu deixei verdinho aqui esse 4? Porque esse 4 já é o número quântico principal, que é o número da camada, certo? Esse S, a gente tem que lembrar que S vale 0, P1, D2 e F3, tá? Como é S, vale 0. Agora, os outros dois, você desenha as caixinhas, tá vendo? Ó,
Esse ml é igual a zero, porque olha só, ó, sempre que aqui for zero, aqui também é zero, viu? Porque só tem uma caixinha, né? E nela eu coloco o zero, certo? Eu vou colocar dois elétrons, ó, este é o primeiro elétron, que teria número quântico de spin menos meio, certo? Mas como é S2, o segundo elétron deste orbital vai ter o número quântico de spin mais meio. Porque o primeiro que entra é menos meio, o segundo daquela caixinha vai ser mais meio. Esses são os 4 números quânticos, tá vendo? A eletrosfera estudada por números. Bacaninha? Tá. Mais um exemplo, tá bom? Mais um exemplo. Leia aqui comigo, ó. Aqui é a mesma notação, né? Menos meio, tá? Faça a configuração eletrônica do íon ferro 2+, hein? Ó, 2+. E indica os 4 números quânticos do elétron diferencial de novo desse cátion, né? Então tá aqui, ó. Tá, vamos supor que ele tivesse pedido do ferro, você faria desse 3d6, tá? Apesar que o ferro 2+, né? Se ele é 2+, ele perde 2 elétrons da camada de valência, né? Tá? Então esse 2+ indica que ele perde esses 2 elétrons. Então ele tá assim, bacaninha? Então eu vou pegar este 3d6, né? E nele eu vou analisar os números quânticos. Ó, 2 já aparecem meio que rápido, né? Ó, esse 3 é o número quântico principal, porque é o número da camada. Tá? O D é S vale 0, P1, D2 e F3, né? Então o D vale 2. Sim? Agora, para eu saber o resto, ó, D tem quantas caixinhas, né? Bom, é D10 o máximo, né? 10 por 2 dá 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas, certo? No meio é 0, para a esquerda é menos, para a direita é mais. Tá bom? Sempre vai de menos L até mais L, olha. Menos 2 até mais 2. Sempre, tá? Bom, são 6 elétrons, certo? Não esquece da regra de Hund de cada vez, ó. 1 Hund de cada vez, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Volta um pouquinho, ó. Este elétron está no orbital menos 2. Esse aqui é menos 1. Esse aqui é 0. Esse aqui é mais 1. Esse aqui é mais 2. E o sexto elétron, que são 6, né? Cai no orbital menos 2. Este é o número quântico magnético, o do orbital. Quer dizer, o primeiro é o nível, o segundo é o subnível e este é o número do orbital. Olha que lindo, né? Sim? E o spin, vamos lá. O primeiro, esses, volta aqui, ó. Ó, todos esses que estão para cima aqui, ó, são menos meio. Todos, porque foram os primeiros que entraram nos orbitais, certo? Como este é o segundo, ele vai ser mais meio. Tá legal? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá certo? Na nossa aula da vida a gente volta. Molde beijo a todos, bye bye.